Olá, amigas. O assunto de hoje é um pouco polêmico e é um erro que todos caem, né? Uma vez ou outra na vida, ou no dia, ou na semana, a gente acaba caindo nesse erro, que é sobre julgarmos as pessoas, julgarmos também situações, as quais a gente às vezes nem tem completa certeza do que se trata, mas a gente já faz uma opinião na nossa cabeça e julga, às vezes falando ou às vezes só pensando. E diante disso, eu quero dizer que semana passada, eu tive uma experiência sobre isso. Eu entrei no voo e sentei no meio, na poltrona do meio. E a pessoa que estava na janela, eu cumprimentei, como sempre, bom dia, tudo bem? De repente chegou a passageira do corredor e ela não me respondeu. Gente, foi automático. Eu a julguei. Pensei comigo mesma. Gente, que pessoa mal educada, ignorante. Eu tô falando com ela, dando bom dia. Isso na minha cabeça, tá? Tá bom. Passou alguns minutos, eu percebi que ela não me respondeu por um motivo muito sério. Ela era surda. Aí eu fiquei, meu Deus, me perdoa. Por que eu julguei a pessoa sem saber do que se tratava? E mesmo que ela não fosse surda, de repente ela estava chateada com alguma coisa. Mas é automático, a gente faz um pensamento na nossa cabeça e a gente julga. E é sobre isso que eu quero falar. Aqui no livro de Mateus 7 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Então ali, quando eu julguei aquela mulher, com certeza serei julgada por não cumprimentar alguém. Já aconteceu de eu estar num lugar e eu não consegui visualizar, porque eu tenho um problema de visão, eu tenho dificuldade de enxergar a distância, e eu não cumprimentar a pessoa. Mas não é porque eu não queira cumprimentar, é porque eu não enxergo de longe, a não ser que eu esteja de óculos ou de lente. Então, se eu não estiver usando nenhum dos dois, a pessoa vai mandar tchau, vai falar e eu não vou cumprimentá-la, porque eu não vou enxergar, não vou saber quem é que está falando comigo. Com o juízo que eu fizer contra outra pessoa, eu vou ser julgada. E é o que me dá mais temor. É isso, de saber que todas as minhas ações de julgamento se viram contra mim mesma, porque eu vou ser posta na balança. E aí continua. E com a medida com que tiveres medido, vos tornarão a medir. E com certeza a minha medida não vai alcançar. Sabe? Não vai alcançar. Se eu julgar uma pessoa, eu estou me colocando acima dela ou fazendo o papel de Deus, porque a única pessoa que tem o poder de julgar é Deus. Eu não tenho, eu sou pecadora, eu sou cheia de defeitos. De repente eu julgo uma situação, mas eu não sei nem do que se trata. E sabe por quê, gente? Porque o coração humano é um lugar, é uma terra que só Deus pisa. Só Deus pisa, mais ninguém. Ontem eu estava conversando com o Luiz e eu falei assim, amor, tem pessoas que ela tem um coração tão bom que ela pode até estar fazendo algo errado, mas não por maldade. É por falta de entendimento ou de amadurecimento, mas não por maldade. Tem outras que ela tem entendimento, mas ela faz com maldade. Não é por fraqueza, não é por nada, ela faz por maldade. E é aquela que faz porque não entendeu, não soube. Então Deus conhece o nosso coração, Ele sabe do coração humano, Ele pisa aqui dentro, Ele sabe o que acontece dentro da gente. Então esse aqui me dá muito temor, porque com a medida que eu tiver medido alguém, eu vou ser medida também.
E às vezes a gente não entende por que a gente passa por situações tão recorrentes na vida, sabe? Parece que não tem fim aquela situação. Passa anos e anos e você passa por situações. Então a gente tem que sempre se analisar da seguinte forma: meu Deus, se eu estou vivendo uma situação que eu não tenho nem culpa no cartório ali, eu não fiz nada para estar merecendo isso, por que eu estou vivendo isso? De repente é porque a gente julga muito, da mesma medida, outras pessoas, outras situações. E aí a gente acaba pagando o pato de uma coisa que a gente não tem nem erro ali. Eu não fiz nada de errado em relação a isso, mas se a gente julga tanto, a gente vai ser medida na mesma proporção. E é uma coisa que parece que é uma bola de neve, não vai ter fim. Então, nós temos que ter cuidado e muito temor em relação a isso. O que eu faço diante disso que eu tenho conhecimento, da minha debilidade em relação a isso, que eu julgo, que eu sou pecadora nesse sentido? Eu falo, meu Deus, me ajude a não ter esse coração, aliás, esses olhos de julgamento, que eu peço isso porque os olhos da gente e os ouvidos são as primeiras, né, a receber aquela situação e querer julgar. Os olhos e os ouvidos. Então eu falo, meu Deus, não me deixa ter olhos de julgamento. É uma luta, todo dia, tá? Não é uma coisa só a cada vez no mês, não. Todo dia a gente está julgando alguém, julgando uma situação, julgando o que a gente ouve, todos os dias. E aí a gente tem que pedir perdão e misericórdia. Porque a única pessoa que pode realmente julgar é Deus. E quando eu sou aquela pessoa que julgo tudo e todo mundo, tenho opiniões formadas, eu estou me colocando como Deus. E sabe, gente, quando a gente pensa nisso, aí a gente tem que vir na palavra dele para entender uma coisa mais ainda forte, que quebra todos os argumentos que a gente possa usar. Mas eu estou julgando porque isso, porque aquilo. Em João 8, no versículo 1 em diante, fala que uma mulher foi apanhada em adultério. E os fariseus, como sempre, né? Os religiosos, aqueles que se acham superior, foram lá levar a mulher e cobrar a Jesus uma resposta. O que o senhor acha? Porque, olha, Moisés disse que quem fosse pego em adultério seria apedrejado. E colocou aquela mulher diante de Jesus. Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. Eles ficaram indignados e começaram a perguntar. No versículo 7 diz, e como insistissem, porque eles começaram a insistir, viu que Jesus não respondia, começaram a insistir, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E ele lhe disse, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha bem, a única pessoa que poderia jogar pedra naquela mulher era Jesus. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele não fez isso. Ele falou, eu não te condeno. Sabe, gente, quando a gente lê sobre julgamento, não quer dizer que o Senhor Jesus mesmo não tenha permitido que a gente tenha discernimento, tá? Em relação a pessoas. Ele fala pelos frutos, a gente conhece a árvore. Ele falou que tenha cuidado com os fariseus, com os hipócritas. Ele está mandando a gente vigiar as pessoas também, que a gente não pode ser inocente, boba, aquela pessoa que
que acredita em tudo, que ouve. Ele manda a gente ser vigilante. Mas ele fala aqui desse julgamento, que a gente não pode ser assim. O que me dá mais temor é pensar que o meu julgamento, os meus maus olhos, se voltam contra mim. Porque eu vou ser medida na mesma medida. Eu vou ser julgada no mesmo juízo que eu criei contra alguém. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu acho que é uma das maiores lutas contra a carne, é isso. É você manter-se bom, puro, limpo, todo dia. Porque todo dia acontecem coisas na tua frente para você julgar e com força. Com força, porque tem coisa que é tão, como eu sempre falo, né? Tem coisa que é tão gritante que você fica assim, se treme para não julgar. Mas não impede você de ter discernimento sobre situações, tá bom? Para que você também não seja um bitolado, uma pessoa bitolada, tá? Isso é importante, o cristão tem que ter isso. Agora, o que eu não posso é julgar, porque o coração é uma terra que só Deus pisa, tá certo? Então, um beijo, fiquem com Deus. Tchau.